Boa tarde a todos, bem-vindos para a nossa 23ª live, nosso 23º programa. E meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar e também trabalho como voluntária no Sejusc, com conciliação, mediação. E eu estou aqui para mais um programa e esse programa tem como finalidade trazer para vocês algumas noções do que é esse trabalho, o que é constelação familiar, como é que funciona, quais são as bases desse trabalho, porque nós terapeutas familiares e principalmente consteladores, a gente reconhece nessa ferramenta uma ferramenta mesmo muito poderosa e que coloca as coisas no lugar. Quer dizer, a gente nasce, a gente tem conceitos, a gente aprende padrões, a gente aprende padrões morais, a gente aprende o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes a gente, dentro desses conceitos, a gente acaba se encrencando, a gente entende errado, a gente acaba desrespeitando essas 3 ordens básicas, fundamentais nos relacionamentos, que são a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Se vocês quiserem, vocês podem assistir às lives anteriores, eu falo em mais detalhes sobre isso, mas hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre depressão. Depressão é um mal que está muito na moda, Hoje em dia, pelo menos eu atendo em consultório, é difícil chegar uma pessoa que não toma ou que já não tomou algum tipo de antidepressivo, Então essa tristeza existencial, um vazio que eu não explico, uma pouca força de ir para a vida, pouco entusiasmo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a depressão dentro do ponto de vista sistêmico, sob o olhar das constelações familiares. Então, o que a gente percebe nesse trabalho? O que é, para a gente, o que significa depressão? A depressão é a doença das raízes, ou seja, de alguma forma algo aconteceu e eu me desliguei das minhas raízes. E quem são as minhas raízes? Pai e mãe. Então, pessoal, vocês vão ver que em todos os programas, sempre tudo que a gente fala, a gente acaba voltando para pai e mãe. Por quê? Porque no nosso corpo, na nossa estrutura, nós somos 50% DNA que veio do pai, 50% DNA que veio da mãe. Então, todos os padrões herdados da família da minha mãe, todos os padrões herdados da família do meu pai. E essa digamos, são os padrões que me constituem. A minha leitura de mundo vem desses 2 sistemas, do sistema do pai e do sistema da mãe. E a depressão, na depressão, algo aconteceu, algo não deu certo entre o filho e os pais. E o que pode ser esse algo que não deu certo? Por exemplo, a criança nasce e aí ela tem icterícia, por exemplo. Ela tem icterícia e ela vai ficar internada na UTI neonatal, vai ficar em observação um pouco e ela fica sem a mãe. A mãe muitas vezes vai para casa, a criança fica hospitalizada, a mãe sofre por um lado, a criança sofre pelo outro lado e a criança se sente abandonada. Ela faz uma leitura no coração dela de que ela foi abandonada. E ela traz também essa leitura de eu preciso crescer rápido, eu preciso me bastar, meus pais não são confiáveis. E aí acontece a primeira encrenca, quer dizer, aquele que deveria ser o meu porto seguro, na minha leitura infantil não foi. E eu me desligo das minhas raízes, eu quebro esse contato. Outra coisa que pode acontecer, e olha, tem inúmeros exemplos, porque da mesma forma, por exemplo, uma mãe que perdeu um primeiro bebê, quando ela engravida do segundo, fica aquela memória, aquele registro, puxa vida, será que este bebê vai vingar? Melhor eu não me apaixonar muito por ele, melhor eu não entrar muito em contato com ele, porque que ele vai embora também. Eu vou passar por tudo isso de novo, eu vou sofrer tudo isso de novo. Então, na proteção, na autoproteção da mãe, às vezes ela forma como se fosse uma proteção para ela. Só que esse bebezinho que está chegando, ele não sabe dessa história.
não de forma consciente, mas ele sente um afastamento dessa mãe. É como se essa mãe não estivesse curtindo e de fato não está conseguindo curtir essa gravidez. Então, essa criança também faz essa mesma leitura e muitas vezes, quando depois, mais tarde, né, existe um afastamento e nem a criança e nem a mãe sabem explicar por que isso aconteceu. Outra coisa que pode acontecer é uma criança ser hospitalizada. Tem o caso de uma cliente que ela teve um problema sério de saúde, só que a mãe já tinha 5 filhos, ela era a 6ª filha. E a mãe tinha que trabalhar. E ela deixou essa criança ficou hospitalizada e quem cuidou dessa criança no hospital foi a avó. E a mãe aparecia quando dava, mas até por causa desses horários de visita, a mãe não pôde ir tantas vezes quanto ela gostaria. E a criança se ressentiu. Tanto é que a criança ficou hospitalizada 3 meses e quando ela saiu do hospital, ela não queria mais olhar para a mãe. Ela queria morar com a avó. Então, são essas coisas que acabam afastando a gente. Outra coisa que pode acontecer, no caso de um abandono de verdade, uma criança que foi abandonada, que foi dada em adoção, ela também tem aquilo que a gente chama de amor interrompido em direção aos pais, onde fica sempre aquela dúvida, aquele julgamento, puxa vida, por que eles não ficaram comigo? Por que eles não me acharam talvez bom ou boa o suficiente para ficarem comigo? E às vezes a criança até conhece os pais e sabe que alguns filhos ficaram com os pais e que outros pais foram adotados, foram dados em adoção. E existe toda uma história e toda uma expectativa e todo um julgamento por trás desse fato. E o jovem não se permite tomar posse da vida. E todos nós somos 50% mãe e 50% pai. Então, quando a gente se desliga das nossas raízes, é como se a gente estivesse falando que a gente não é bom o suficiente. Então, se minha mãe não foi boa o suficiente para mim, é como se 50% de mim também não fosse bom o suficiente para alguém. E a outra metade de mim, se não foi bom o suficiente, foi ausente também o meu pai, é como se também essa outra metade de mim não fosse boa o suficiente. E aí eu vou e caminho como um zumbi pela vida, como um morto-vivo pela vida, cheio de julgamentos, cheio de razões para não entrar em contato, não com o meu pai e com a minha mãe, pessoas, humanos, humanoides, com as suas coisas e com as suas dores e com as suas encrencas, mas a pessoa também não se permite entrar em contato com aquilo que ela já recebeu, ou seja, do meu pai e da minha mãe eu já recebi tudo. E aí é uma mudança de pensamento, né? Então, quando eu imagino que a vida, ela aconteceu no momento da concepção, ela não aconteceu depois, ela aconteceu no momento da concepção. E na hora que o útero da nossa mãe expulsa a gente de dentro dela, essa é a confirmação, a primeira confirmação de que a vida deu certo. E isso basta. Por quê? Porque o resto eu posso tomar posse, o resto já está comigo. Eles já me deram a vida. Depende de mim tomá-la ou não. Agora, se eu estou cheia de julgamentos e boas razões para achar que eles não foram bons o suficiente, o tiro é no meu pé. Eu é que estou presa nos julgamentos. Os julgamentos nos prendem. Nos prendem no quê? Nos prendem nas encrencas. Então, se eu não sei quem é o meu pai, ou se eu convivo com a minha mãe, convivo com o meu pai, mas o afastamento é meu, o julgamento é meu, eu é que estou preso ou presa neste julgamento. E eu tenho, só eu, o poder de liberá-los de mim, ou seja, de liberar os meus pais das minhas crenças limitantes em relação a eles. Quais são as crenças limitantes? Que eles não me deram o suficiente, que eles não foram bons pais o suficiente. E quando eu olho para a condição da vida, tudo deu certo. Tem um caso também de um cliente que veio fazer uma constelação
E foi uma constelação muito densa, né, de um tema muito sofrido, onde ele trouxe, né, ele se trouxe, e o que ele falou? Ele disse para mim assim: eu tenho um peso, eu carrego um peso enorme, eu não tenho direito à minha própria vida. Eu preciso cuidar dos meus pais, eu trabalhei com meu pai durante muitos anos, depois a gente se desentendeu, hoje eu não trabalho com ele, mas hoje parece que eu não encontro meu lugar e eu estou à mercê deles, mas ao mesmo tempo eles têm uma dependência emocional muito grande em relação a mim e eu não consigo deslanchar na minha vida. E aí eu perguntei o que aconteceu, né? E ele falou, bom, eu pedi para ele trazer o pai e a mãe dele. Ele trouxe o pai, ele trouxe a mãe. E aí eu perguntei para ele, mas o que aconteceu na vida do seu pai? Ele falou, puxa, meu pai, ele teve uma noiva anterior. E essa noiva, ele estava de casamento marcado com ela, ele ia casar com ela, quando ele conheceu a minha mãe. E com essa noiva, ele teve um filho. E eu pedi então para ele trazer este filho. E aí ele falou para mim, este filho, eu conheço, né, esse meu irmão mais velho, mas é como se ele nem fosse da família, né? É como se ele fosse um primo distante. Eu falei, bom, ok, então vamos olhar para isso, né? Vamos entender qual é a história. E aí ele falou, mas a minha mãe, quando ela era bem novinha, quando ela tinha uns 15 anos, ela fez um aborto. Ela engravidou de um rapaz, um namorado, e aí eu pedi para ele trazer também esse namorado da mãe, e ele trouxe esse namorado da mãe, mas ele falou assim, mas esse namorado ele não foi importante, porque afinal de contas ela foi um caso, foi uma coisa assim, e ele não foi importante, e eles fizeram um aborto, quer dizer, nada aconteceu. Aí eu pedi para ele trazer o aborto, e ele trouxe o aborto da mãe dele. E depois ele também contou que a mãe dele também teve um outro noivo posterior, antes do pai, e que também esse noivo, ele também não era importante. Então o que a gente está vendo aqui, em termos sistêmicos? Aqui nós estamos vendo que essa pessoa aqui, esse cliente, esse jovem, ele carrega como se fosse uma culpa sistêmica muito grande. Ele deve a vida dele à perda de muita gente. Então, dentro do ponto de vista sistêmico, o que a gente vê aqui? Que para este filho poder dizer sim ao pai e à mãe dele, a vida que veio através deles, e aqui eu vou colocar um bonequinho que representa a vida. Pena que eu não tenho aqui um negocinho para deixar ele mais alto, mas vou pedir para vocês imaginarem que ele fica aqui mais alto, porque a vida, ela é maior do que as encrencas de cada um. A vida, ela é passada adiante independente das encrencas, ela vem inteira, íntegra, pura, imaculada, passando por todas as gerações até chegar naqueles que são os últimos nessa linha hierárquica. E quando eu comecei a oferecer falas do tipo, eu pedi para ele dizer para essa noiva do pai dele, eu nunca considerei que você fizesse parte. Até é como se vocês fossem, de repente, parentes bem distantes, como se vocês não fossem parte. Mas, na verdade, eu devo a minha vida à sua saída da vida do meu pai. Ou seja, graças a vocês terem perdido a família de vocês, meu pai se disponibilizou, pôde se disponibilizar para minha mãe e eu nasci. E quando ele olhou para isso, ele falou, puxa, eu nunca tinha olhado dessa maneira. E aí quando eu mostrei para ele também, que também aqui ele deve a vida dele, a saída deste homem da vida da mãe dele, que bom que isso aqui não foi nada sério, sério entre aspas, tá, gente? Porque quando existe vida, quando existe geração de vida, gerou vida, vale como se fosse um casamento. Não importa se existe um aborto, aquela informação do encontro de dois gametas, do início da vida,
já forma uma família. Existe uma família ali. Uma família em potencial, aliás, não em potencial, aconteceu fecundação, existe de fato uma família ali. Mesmo que ela dure minutos, mesmo que ela dure dias, aquilo é uma família. Então, o fato deste irmão ter perdido a família dele, ele também, e este noivo ter perdido também o relacionamento com a mãe dele, é que a mãe pôde estar e se disponibilizar para o pai dele e ele pôde nascer. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber o tamanho disso, mas é muito difícil para essa pessoa poder dizer sim à vida, porque ela deve a vida dela à perda de muitos. E principalmente aqui, com esse menino, né, onde ele estava completamente identificado, que ele até dizia, puxa, parece que nós somos uma pessoa só. E a minha mãe, às vezes, verbaliza que para ela, no coração dela, é como se esse menino tivesse voltado para a vida dela. Percebe? Isso para uma criança, para um filho, é pesado demais. E ele facilmente escorrega, né? Se a gente imaginar que dentro da hierarquia a vida flui do grande para o pequeno, né? Então, do grande para o pequeno. Mas quando existe uma situação dessas, onde esse pequeno deve muito, deve a vida dele, a perda de tantas pessoas, a perda de tantas famílias, é como se ele escorregasse para o lugar de grande e daqui ele se sente responsável por todos. Ele carrega esse peso todo e ele dá a vida por carregar esse peso. E onde é que está a solução? A solução está em olhar para os grandes, porque esse pequeno se achou grande demais. Quando ele olha para os pais, ele também vê os pais muito vazios, ele vê os pais pequenos, porque ele tem toda uma fala de esta mãe não foi boa o suficiente para mim, essa mãe nunca teve olhos para mim, se não for eu sustentá-la, ela morre à míngua, este pai também não tem a mínima condição, ele é um pai agressivo e um monte de coisas. Quer dizer, isso está errado? Não. Isso de fato aconteceu. Dentro da leitura deste rapaz, isso aqui é verdade, isso é real, ele viveu isso. Agora, se ele for ficar olhando neste relativo, ou seja, eu olho para minha mãe como indivíduo, ela é cheia de defeitos. Eu olho para o meu pai como indivíduo, ele é cheio de defeitos. Aqui eu não vou conseguir tomar a vida, porque eu tenho julgamentos e esses julgamentos são reais, isso realmente aconteceu. E quem é que salva os meus pais? Os pais deles. E quem é que salva os meus avós? Os pais deles. E quem é de onde veio tudo? Da vida. Então, quando eu vejo que apesar das encrencas de cada um, a vida fluiu até mim, e mais, se eu olhar para minha mãe, com toda a história dela, se eu olhar para o meu pai, com toda a história dele, eu vou, dentro desse ponto de vista desse jovem, eu vou dizer, puxa, eles estavam muito encrencados, eles estavam realmente vazios, eles não têm a mínima condição de olhar para mim. E aí a gente tem que dizer, obrigado, pai, por você ter estado encrencado. Porque se você estivesse inteiro, um homem inteiro, emocionalmente estável, centrado, do jeito que eu gostaria que você fosse, talvez você não tivesse escolhido justamente a minha mãe para mulher. Você teria escolhido uma outra mulher mais inteira. E você, mãe, se você talvez não tivesse tantas histórias, tantas encrencas, tantas carências, como ele considerava, se você também fosse uma mulher inteira, talvez você também nunca tivesse escolhido o meu pai para marido. E não seria eu aqui. Ou seja, quando a gente olha do ponto de vista da vida, tudo deu certo. E é com esse olhar que a gente pode deixar o pacote dos pais com os pais, ou seja, tudo já foi pago. Tudo já foi pago. Em mim, tudo deu certo. E se eu tomo a vida, se eu digo sim à vida, apesar de todas essas perdas,
no meu sim à vida, se eu tomo a vida, se eu faço algo de muito bom com ela, nenhum sacrifício vivido aqui foi em vão. Tudo valeu a pena em mim. E aí eu posso tomar posse da vida que veio através deles. Eu não preciso me misturar com as encrencas deles mais. Eu posso me defender do assédio deles e dizer, ok, eu aceito que tudo tenha sido exatamente como foi. Porque se tudo não tivesse sido exatamente como foi, não seria eu aqui. Seria uma outra pessoa, seria uma outra condição, seria um outro casal. Percebe? Então, este reconciliar-se, tomar pai e mãe, dentro daquilo que a gente estava falando da depressão, né? Doença das raízes. Eu não preciso aprovar o meu pai, eu não preciso aprovar a minha mãe, eu nem preciso amá-los, eu nem preciso ser amada por eles, mas eu posso dizer sim à vida. Eu posso dizer, isso deu certo. Disso eu tomo posse, porque em cada célula do meu corpo, vocês dois estão sempre juntos. Eu posso tomar vocês em mim. Eu tenho em mim o melhor de vocês e disso eu tomo posse. E as encrencas de vocês eu deixo com vocês. Se vocês não tiveram condição, se vocês não têm condição, ok, eu tenho. Eu olho de um outro ponto de vista. Eu prefiro olhar para a vida. Sabe aquela história do copo pela metade, né? Vou até tomar aqui ó, a água para mostrar para vocês. Eu posso olhar para esse copo e posso olhar para a metade cheia dele ou eu posso olhar para a metade vazia. E esse é o meu livre-arbítrio, quer dizer, ele é bem pequenininho, né? Eu tenho essas duas opções, mas o que eu for escolher muda a qualidade da minha vida. E, gente, né? Ilusão por ilusão. Nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no planeta. 7 bilhões e meio de razões diferentes. E quem é que está certo? Todos estão certos. Só que, se eu insistir que o meu certo é mais certo que o seu certo, que eu tenho mais razão do que você, aqui não tem solução. Por quê? Porque os dois estão certos. Ou seja, os 7 bilhões e meio de pessoas do planeta estão certas dentro do seu ponto de vista. Então, se eu quiser olhar aqui, eu só tenho uma opção. Acordar meia hora mais cedo, sofrer mais e talvez aproveitar esse tempo para me cansar disso e resolver olhar para a parte cheia. Ou seja, eu olho para um outro lugar, eu trago para um outro patamar, onde daqui eu entendo que você tem razão. E eu também tenho razão. E deste ponto eu fico com a minha parte na responsabilidade sobre aquilo que me atraiu para essa família, me atraiu para vocês, por ressonância. Lembra que a gente falou em outros programas, né? E deixo com vocês a parte de vocês na responsabilidade, por vocês serem exatamente como vocês conseguem ser e podem ser. Tudo deu certo. A gente se atraiu por ressonância, nada é por acaso. E aí eu posso dizer sim à vida. E aí acaba a minha depressão, acabou a depressão. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse tema. Claro que existem muitas outras razões para a gente se encrencar e para essa leitura ficar deturpada. Mas, então, por hoje, é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Se vocês tiverem sugestões de temas, se vocês tiverem alguma pergunta, depois manda lá no bate-papo do Face e eu vou ficar muito feliz de poder responder vocês, tá bom? Então, até a semana que vem, toda quinta-feira, 5h30 da tarde. E uma boa semana e um bom fim de semana para vocês. Um beijo.